santo, fiel Deus, verdadeiro, único, cuidador de cada um de nós, guardador das nossas vidas pelo tempo que o próprio Senhor determinou que tenhamos vida. Não vivemos um instante a mais, mas também não vivemos um instante a menos. Vivemos exatamente o tempo que o Senhor determina que a nossa vida deve durar. Existe até um ditado popular que diz que ninguém morre na véspera. Eles usam o peru, mas ninguém morre na véspera, é verdade. Ninguém morre antes, ninguém morre depois. O tempo de vida é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Então nós devemos aproveitar com todas as nossas forças cada dia, cada instante que o Senhor nos dá. E por isso, antes de iniciarmos o nosso culto a Ti, nós rendemos graças, Senhor, e agradecemos pela vida que temos. Se estamos aqui Te cultuando, é porque estamos vivos. Graças nós Te damos, Senhor, por esta vida. Graças nós Te damos. Seja ela no ponto de vista humano, uma boa vida ou uma vida sofrida, é dádiva do Senhor. Bendito és Tu que cuida tão bem de cada um de nós. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, santíssimo e todo-poderoso Senhor da glória. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, toda a honra que nós colocamos aos Teus pés, que só o Senhor é merecedor. E pedimos, ó Pai, suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Queremos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta, Deus Todo-Poderoso e Pai querido, é a nossa oração. De honra, de louvor, de gratidão ao Senhor, no nome do Cristo Salvador, o Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, queridos ouvintes, críticos, são todos bem-vindos, porque pelo menos vão ouvir a palavra de Deus, né? Artigo raro de ser encontrado nos púlpitos, no rádio, na televisão, difícil de encontrar a palavra de Deus. Tanto é que tem gente que vai tanto na igreja e não conhece a palavra de Deus, né? Pessoas que dizem assim: olha, graças a Deus que eu conheci a palavra. Pessoas que frequentavam a igreja. Tudo bem. Isso não engrandece homem nenhum. Engrandece a Deus. Hebreus 11:1. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento do Senhor? Vamos entender o que a Bíblia diz? Vamos entender, né? Porque tem tanta gente falando tanta coisa, né? Oh, meu Jesus amado, eu tenho pena, tenho dó, tem hora que eu fico irado. Eu sou normal, né? Não sou santo. Sou santo no sentido de separado do pecado, separado para Cristo, mas não sou 100% santo, ainda peco, ainda erro,
a minha alma mora comigo. Então eu tenho sentimentos, né? E às vezes os meus sentimentos não são muito bons, não, viu? Tenho sentimentos assim meio. Bom, eu também não tenho vergonha de dizer, porque eu deveria ter vergonha de ter esses sentimentos, e tenho. Não me alegra ter esses sentimentos. Não me deixa, não me traz felicidade nenhuma. Mas eu não sou hipócrita, né? Eu não, quem quiser ser, que seja. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu sei que você já ouviu tanta coisa desta passagem, mas tanta coisa, tanta. As pessoas inventam cada coisa, é sempre assim. Elas querem fazer alguma coisa, aí elas vão procurar na Bíblia aquilo que dá sustentação ao que elas querem fazer, né? E aí surgem as heresias. É muita abobrinha, né? Você tem a Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, e puder acompanhar, é sempre interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É uma passagem extremamente conhecida. Todo mundo conhece. Hoje nós vamos conhecer a fundo e vamos entender o que está sendo dito. O que está escrito. Hebreus 11:1. Se você não puder ler, eu fico falando assim porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de achar as coisas na Bíblia. Então eu estou dando tempo, mas o tempo acabou. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. E vou ler do jeitinho que está escrito, hein? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Mas vem de ouvir o quê? Vem de ouvir a palavra de Deus. Não vem de ouvir testemunho. Olha, eu estou ficando careca a hora de falar isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos amados, irmãs queridas, eu não gosto de ficar fazendo suspense. Né? Quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve, mas eu não vou ficar fazendo suspense para você ouvir até o final. Não, ouve até o final quem quer, quem não quiser, muda de estação, desliga o rádio, vai ouvir o que quiser. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção das coisas que a gente não vê. Esse vem não é a certeza das coisas que estão por vir, não. Esse vem aqui é do verbo ver. E é a convicção daquilo que Deus nos prometeu, não daquilo que eu quero. Olha, você continua esperando. Hoje Deus tem um milagre para você. Mentira! Eu não tenho nenhum pudor, nem dizer que vocês são mentirosos, porque Jesus nunca prometeu nenhum milagre para ninguém. Jesus, quando queria fazer um milagre, ele ia e fazia. Então, as certezas das coisas que eu espero são as coisas que eu tenho convicção e ainda não vi, mas que Deus me prometeu. Outra coisa, as promessas de Deus para nós, para a igreja, estão contidas de Mateus até o Apocalipse. Estas são as promessas.
todas as vezes que alguém pegar o Velho Testamento para dizer de promessa de Deus para a igreja, este alguém é mentiroso. Todas as vezes que alguém pegar de Malaquias para trás e for lá buscar promessa, vai achar uma porção, né? Vai achar um montão dessas promessas. De Malaquias para trás, vai achar. Mas não é para a igreja essas promessas. As promessas feitas para a igreja estão de Mateus para frente. E é isso que nós precisamos entender. Não adianta você, entenda, dar os mergulhos de Naamã. Eu rio porque eu acho de uma safadeza, e eu não consigo achar outro termo assim adequado. Eu acho de uma safadeza alguém que se diz homem de Deus mentir descaradamente, né? Olha, você tem que fazer o jejum de Daniel, você tem que fazer isso, tem que fazer nada, você não tem que fazer sacrifício nenhum. Olha, Deus abençoa aquele que se sacrifica e vai na igreja debaixo de chuva. Pega 2, 3 ônibus para ir na igreja. Mentira. Mentiroso. E eu não sou leviano. Quando eu chamo alguém de mentiroso, este alguém tem toda a liberdade de me provar o contrário na Bíblia. Todo sacrifício que poderia ter sido feito, já foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então qualquer sacrifício que eu venha fazer, deu boi, deu segundo boi, mentiroso, ladrão. Jesus já fez. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, porque temos convicção de que Deus nos prometeu. E é a prova das coisas que não vemos. Isto é fé. Isto na verdade não é fé. Isto é o resultado da fé. A pessoa que tem fé, ela espera aquilo que Deus prometeu para ela. O que Deus prometeu para mim, para você que está me vendo, para você que está me ouvindo pelo rádio? O que Deus prometeu? Salvação. Não tem outra promessa. Deus pode lhe dar bens materiais, é claro, é óbvio que pode. Deus pode fazer milagre, é óbvio que pode, é claro. Mas Deus não prometeu. Eu estou falando de promessa. O que acontece é que a palavra fé, né, virou uma coisa comum. O verbo crer, por exemplo, eu às vezes uso erradamente o verbo crer. Perdeu o significado original, né? Vai chover? Ah, eu creio que vai chover. Isso não é crer, entendeu? Porque quando a gente usa o verbo crer errado, a gente coloca como incerteza, porque crer é certeza. Se eu creio que vai chover, não é que eu acredito que vai chover, eu acho que vai chover. O termo está sendo errado. Por quê? Porque na Bíblia a palavra crer tem um significado contrário desse que a gente usa. Crer
é ter absoluta certeza que aquilo vai acontecer. Isto é crer. Está vendo como isso daqui é o resultado da fé? Não é a fé. É o que a fé produz na pessoa. Tem uns que dizem assim: eu só acredito vendo. Não tem aquelas pessoas que dizem assim? Só acredito vendo. Tem coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Você já viu eletricidade alguma vez na sua vida? Claro que não. É óbvio que você nunca viu, mas ela existe. Eu só estou transmitindo aqui agora, ó, por causa da eletricidade. Se não tivesse nada ligado na energia elétrica, não teria como transmitir, mas você está vendo a eletricidade. Então falar eu só acredito vendo é ser insensato, no mínimo. A fé, meu irmão, minha irmã querida, é a certeza absoluta de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Atenção, eu vou repetir, o que Deus prometeu: salvação para aqueles que se reconhecem perdidos. Esta é a promessa bíblica. Qualquer outra coisa que você queira acrescentar aqui, Deus pode fazê-lo. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer tudo. Mas não é promessa. O problema é que às vezes as pessoas, é promessa de Deus. Deus tem promessa na minha vida. E quando alguém fala isso perto de mim, ou para mim, eu sempre digo: qual a promessa de Deus na sua vida? Ah, Deus me prometeu que eu vou cantar e vou louvar a Ele. Não, isso não é promessa de Deus. Não é promessa de Deus. Você pode louvar, cantar a Deus, mas Deus não prometeu. Deus prometeu que eu vou ser um homem de Deus. Não. Isso depende de você, não depende de Deus. De você se esforçar, de você abandonar o pecado. Você abandonar o pecado não depende de Deus, depende de você. É você que se esforça. Quem é que se desviava do mal? Você que tem que se desviar do mal. Deus não vai pegar: olha, ali tem muita coisa errada, viu? Não passa ali não, meu filhinho, vem por aqui não. É capaz de Deus falar: vai passar por ali, e não vai se envolver com as coisas erradas. Sabe qual que é o problema, infelizmente, das pessoas que se auto-intitulam homens de Deus? É que eles morrem num versículo, eles param naquele versículo. Ora, meu irmão, minha irmã, a fé, e o restante. E o 2, o 3, o 4, e vai lendo aqui. Se você ler tudo de Hebreus 11, até o versículo 8, até o 7, vai embora, que 8, vai para... Você vai ver que o que eu estou falando é exatamente o que está escrito. Porque você vai começar a ver e falar: mas não é verdade. Olha, o Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus e foi morto. Mas como é que pode? Ele fez algo para agradar a Deus e foi assassinado. Mas está salvo. A promessa de Deus é salvação. Não existe promessa de vida boa. É assim que a gente começa a decisão das coisas que provém e não de Deus. Se o sujeito está prometendo vida boa para você, ele está mentindo. É só leia, meu irmão, minha irmã. Eu não quero que você concorde comigo. Não há necessidade de você concordar comigo, porque eu tenho convicção
plena e total e absoluta do que eu estou falando. Eu não quero que você concorde. Se você discordar de mim, não vai mudar a minha convicção. Eu quero que você leia a Bíblia. Se você ler Hebreus capítulo 11, vai lendo, não para. Não lê só o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e convicção de fatos que se não veem. Não para aí, não. Segue a leitura. Segue a leitura, você vai ver que o que eu estou falando, você vai ter a mesma convicção de fé que eu tenho. Por causa disso que eu não me incomodo se você não acredita. Não, eu acredito, tudo bem. Eu vou ficar triste porque você não acredita na verdade. Mas continua lendo. Quando eu estou pregando, eu sempre digo, né? Às vezes eu esqueço de dizer, mas quem me ouve sabe. Leia os versículos anteriores. Leia os versículos posteriores. Aqui é um caso que você não pode parar no versículo 1, você tem que continuar a leitura. A fé, meu irmão, minha irmã, ela não depende de sentimento. Aliás, a fé não é sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você que precisa ser dita, né? Tem gente que gosta de orar pelos outros. Eu acho legal a gente orar pelos outros. Mas muito melhor do que orar pelos outros é pregar o evangelho para os outros. Porque a Bíblia não diz que ninguém é salvo através de oração. Diz aonde? A Bíblia diz que as pessoas são salvas através da pregação do evangelho. Então as pessoas às vezes confundem alhos com bugalhos. Orar é bom. Ninguém está negando o poder da oração. Mas conversão é o quê? Mudança de rumo. Transformação de vida é através da pregação do evangelho. Porque aí a pessoa vai saber o que Deus tem para ela. A promessa de Deus para aquela vida. E se você continuar lendo aqui Hebreus capítulo 11, e eu faço questão absoluta que você leia, porque aí você pode, se eu estiver errado, e eu tenho convicção absoluta que não estou, mas você pode não entender e eu posso lhe ajudar. Você vai ver que essas pessoas todas citadas a partir do versículo 4 de Hebreus 11, tinham fraquezas, tinham limitações, assim como eu tenho. Eu não tenho, nunca quis ser um super-homem, não sou super-homem em aspecto nenhum. Eu tenho fraquezas, eu tenho limitações. Mas estas pessoas citadas a partir do versículo 4 de Hebreus 11, elas se apegavam a Deus. Elas tinham problemas, elas tinham limitações, mas elas se apegavam a Deus, elas se apegavam àquilo que Deus havia falado para elas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não fala uma coisa para mim e não fala para você. Deus fala para todos. Deus não tem um grupo de pessoas que são especiais para Ele e um outro grupo de pessoas que não são especiais para Ele. Todo mundo é especial para Deus. Opa, peraí, vamos explicar bem isso aí. Todo mundo que tem o temor de Deus, todo mundo que faz parte da igreja, todo
a igreja, quando eu digo igreja, eu estou sempre dizendo as pessoas, né? Porque igreja, prédio sem pessoa, não é nada, é um prédio. Esse prédio pode ser cinema, pode ser boate, pode ser bordel, pode ser mercado, pode ser estacionamento de carro. Ele só passa a ser igreja quando tem gente dentro, não é verdade? Assim como a sala de uma casa. Pode ser lugar de jantar, de ver televisão, de conversar, de estudar. Quando é que a sala passa a ser igreja? Quando as pessoas se reúnem e começam a adorar a Deus, tá? Então, meu irmão, minha irmã, os membros do corpo de Cristo é que são especiais para Deus. E quem é verdadeiramente especial para Deus, busca a palavra de Deus na Bíblia. É lá que estão as promessas de Deus, de salvação, de vida eterna, de vida abundante, que não termina, não acaba. Isso é fé. E fé não depende de sentimento, irmão. Acorda. Fé não depende de sentimento. Fé não depende da minha força ou da minha capacidade. Eu não tenho mais fé porque eu sou mais capaz. Ele não tem fé, ele é incapaz. Não. A fé o que é a fé? É eu me agarrar àquilo que Deus diz. Por causa disso que é importante a pregação da palavra de Deus, a pregação da pura, santa e cristalina palavra de Deus, para que as pessoas saibam o que Deus fala em cada um dos assuntos da nossa vida. O que Deus fala neste momento de vida que você está agora? Qual que é a posição de Deus? Você sabe? Tem gente que diz, olha, eu estou aguardando aqui porque eu tenho certeza, eu já estou até agradecendo. Está mentindo. Agradecer aquilo que você ainda não tem no mínimo, a hipocrisia, no mínimo, para não dizer que é imbecilidade, idiotice, né? Eu já preguei sobre isso. Isso é confissão positiva, isso não é Bíblia. Nós temos que viver a cada dia da nossa vida confiando naquilo que Deus diz na Bíblia. Não é do que eu falo, do que o outro pregador fala, porque pregador, gente, pregador é um problema, viu? Olha, eu vou contar, ao invés de pregador ser aquele que leva a palavra, eles inventam coisas, mas inventam muito, né? A palavra de Deus não é adaptada às situações que eu vivo. Porque cada dia nós vivemos uma situação, irmão. Cada dia nós temos uma maneira de estar. A Bíblia não é adaptada a isso. Nós é que temos que nos adaptar àquilo que a Bíblia diz. E olha, eu já ouvi tanta pregação sobre Lucas capítulo 5, versículo 5, mas já ouvi tanta borracha, tanta bobagem. Você quer saber o que diz Lucas 5,5? Eu vou aproveitar aqui, já vou falar, né? Se você puder abrir aí. Lucas 5,5, Pedro estava passando por uma experiência terrível. E ele diz assim para Jesus que se aproxima deles. Não estava só Pedro ali, tinha outras pessoas. Mestre, já nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Qual que é a experiência que Pedro estava passando? Trabalhava e não virava nada. Não pegavam peixe, eles viviam. Eles comiam daquilo que eles pescavam e levantavam dinheiro daquilo que eles pescavam. Ele está dizendo que a noite toda não aconteceu nada. O negócio não virou. Aí
Jesus fala, olha aqui, o Pedro, lança a tua rede. Jesus está mandando. A quem? A Pedro. Jesus não está mandando eu lançar a minha rede. Gente, nós precisamos entender o que está escrito. E esses irmãos, pregadores, sei lá, vocês são irmãos mesmo, para de inventar. Para de iludir. Jesus está falando com Pedro. Pedro, pode jogar a rede aí. Aí olha o que Pedro diz. Presta atenção. Por que eu digo que esses pregadores inventam? Olha a resposta de Pedro. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. O que Pedro está dizendo? Debaixo da tua palavra. Porque você está dizendo, Jesus, eu vou fazer. Aonde que se encontra a palavra de Deus hoje? Não é na Bíblia. Então é debaixo do que está escrito na Bíblia. Não adianta você pegar debaixo da minha palavra. Olha, eu estou dizendo, irmão, agora você vai lá no monte, hoje vem um culto de libertação, que é uma bênção. Conversa mole. É debaixo da palavra. Pedro falou isso. Debaixo do que você acabou de falar, eu vou fazer. Agora, Jesus não fica aparecendo para nós hoje, dizendo, olha aqui, Marião, faz isso, faz aquilo. Não, está aqui na Bíblia. Eu tenho que ir lá, ler, extrair daqui e fazer. Você também, meu irmão, minha irmã. Debaixo da palavra. Foi isso que... E está muito claro. Só que esses pregadores inventam, né? Irmão, a pergunta não é se você pode ou não ter fé. A pergunta é se você está debaixo da palavra de Deus. Não adianta você falar, eu tenho fé, e não está debaixo da palavra de Deus. Está fazendo o que o sujeito lá, que diz que Deus falou com ele, Deus mandou fazer. Olha, o Espírito de Deus mandou fazer uma campanha. Mentiroso! Para eu falar que alguém é mentiroso, e são muitos alguém, né? Eu tenho que estar fundamentado na Bíblia. Porque se o sujeito ligar para mim, ou me chamar para um debate, como é que eu faço? Se eu não tiver fundamentado na Bíblia. São mentirosos. Que o Espírito Santo não mandou ninguém fazer nada. Porque é debaixo da palavra. Está escrito na Bíblia aqui que nós temos que fazer essas coisas? Não. Então não temos que fazer. Pedro lançou as redes novamente e pegou o peixe para dedéu, porque Jesus tinha falado. Agora, Jesus não fica falando para mim, não fala, ele fala na Bíblia, é na Bíblia. É por causa disso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé em quem? Em Cristo. A fé em quem? Na palavra. Aquele que se baseia, que se fundamenta na palavra de Deus, está mais seguro do que qualquer coisa que existe na face da terra. Você já ouviu falar do Monte Everest, né? Se você está fundamentado na palavra de Deus, você está mais sólido que o Monte Everest. Porque você está na palavra de Deus. Mesmo, irmão, esta é a palavra de Deus, mesmo que a terra desapareça, mesmo que o Monte Everest vire uma campina, vire uma planície, a palavra de Deus não, ela continua. Mateus 24, 25. Você já pensou nisso? A terra pode, e isso vai acontecer com a terra. Chegará num momento que a terra vai cambalear como se estivesse bêbada. Você vai encontrar isso lá em Isaías. Não consigo lembrar onde, mas está lá em Isaías, que a terra cambaleará como um bêbado. Não tem problema.
Se eu estou fundamentado na palavra de Deus, a palavra de Deus não vai cambalear. Eu posso, por estar na terra, cambalear como um bêbado. Provavelmente a terra vai sair do seu eixo. Eu não sei. Mas eu me agarro na palavra de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Marião, se você morrer, e quando você morrer, você vai para o céu. É esta a promessa. Não tem outra, irmão. Irmão, não tem outra promessa. Eu não quero iludir você. Opa. O que aconteceu aqui? Não está na hora ainda, tem 10 minutos. Você entende? Eu não posso vir aqui e iludir você, mentir para você. Eu vou vir aqui pregar a palavra de Deus para você. Ela pode não te agradar nesta manhã. Ah, não era isso que eu queria ouvir, não. Não sei o que você quer ouvir. Eu também não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para pregar o que a Bíblia diz. Continue lendo Hebreus 11. Pois pela fé, os antigos, agora está falando do Velho Testamento, obtiveram bom testemunho. Depois você vai ler o que aconteceu com esses antigos que obtiveram bom testemunho. Um bom testemunho, né, é as pessoas que dão a vida pela fé. Moisés, por exemplo, quando deixou o Egito, ele colocou a vida dele em risco. Mas ele tinha certeza, olha, Deus falou. E eu vou seguir o que Deus falou. E mesmo assim, ele não viu tudo que Deus tinha dito para ele. Mas o povo viu. Sentimentos, irmão, irmã. É difícil fazer as pessoas entenderem isso, porque nós somos latino-americanos. Eu também sou, né? E nós somos muito sentimentais. Mas a Bíblia diz que sentimentos são traiçoeiros, sentimentos são teimosos. A Bíblia diz que quem confia em sentimentos é tolo. Não, você não tem sentimento. Não, eu tenho, mas eu não confio neles, porque eu não sou tolo. Abre aí Provérbio 28, 26. Provérbio 28, verso 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Irmão, não é para você confiar em mim, é para você confiar na palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, não é isso? Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O problema é que as pessoas inventam, né, promessas que Deus não fez. Para a igreja, não. Quem duvida de Deus diz que Deus é mentiroso. Por isso que Tiago ensina em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, peça o quê? Esse peça a está referindo ao quê? A sabedoria, né? Porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Você vê que a Bíblia, ela nos orienta a pedir coisas
que vão fazer muito bem para nós. Os pregadores não, os pregadores querem que você peça outras coisas. Irmão, Hebreus 11:1, gostaria de ficar aqui ainda falando sobre Abraão, né? Tem outras tantas coisas maravilhosas escrito aqui, mas o tempo não dá. Deus é perfeito, irmão. Não queira ser mais perfeito do que Deus. A perfeição de Deus é algo maravilhoso. E a gente só conhece a perfeição de Deus quando a gente estuda a palavra de Deus. Não é ler, é estudar. Por exemplo, irmão, a terra, olha só, você quer ver a perfeição de Deus? Talvez você não saiba disso, mas se você entrar na internet, aí em qualquer lugar, você vai confirmar isso que eu estou falando. Quem está estudando sabe disso. A terra gira em torno de si mesma, no seu eixo, a uma velocidade de um pouco mais de 1.600 quilômetros por hora. É uma baita de uma velocidade. A Terra, isso você acha aí na internet, hein? Né? Ela gira em torno de si mesma a um pouco mais de 1.600 quilômetros por hora. Por que você está falando isso? Para falar para você da sabedoria de Deus. Se essa velocidade fosse um pouco menor, por que tem que ser nessa velocidade? Um pouco mais. Quando eu digo um pouco mais, é porque eu não sei exatamente. Eu sei que é mais, um pouco mais de 1.600 quilômetros por hora. Se essa velocidade fosse um pouco menor, o Sol queimava tudo. Tudo. Por causa disso que ela tem essa velocidade precisa. E se essa velocidade fosse um pouco maior, tudo se congelaria. Deus é perfeito, irmão, irmã. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Por que a Lua exerce uma influência na Terra? Né? Todo mundo sabe. Nas marés, né? Porque ela está a 384.400 quilômetros da Terra. Essa é a distância entre a Lua e a Terra. Se ela estivesse mais perto, a influência dela sobre as marés seria tão grande que parte da Terra já estaria coberta de água 2 vezes por dia. Porque não é 2 vezes por dia que tem a maré. Se ela estivesse mais perto, essas marés 2 vezes por dia iam cobrir parte da Terra. Por exemplo, só para você entender, Santos ficaria coberta de água 2 vezes por dia. Está entendendo? Eu estou mostrando, estou falando dessas coisas aqui para mostrar a perfeição de Deus. Então, quando você confia em Deus, olha, aconteça o que acontecer, eu estou nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. O que é tudo errado para mim, pode ser certo para Deus. Ah, mas o diabo, você está nas mãos de Deus, então o diabo não toca. A inveja, a macumba, irmão. Leia a Bíblia. Deus é perfeito. Lê lá Hebreus 11:3. Eu vou ler rapidinho. Pela fé, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Creia
creia em Deus, não creia em homem nenhum, em Deus, na palavra de Deus para você. Saiba dividir o que é a palavra de Deus para você e o que é a palavra de Deus para o povo judeu. É o princípio básico para você entender a palavra de Deus. Deus querido, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, o nosso tempo está estourando. Graças nós te damos pela sua bondade, compaixão e misericórdia e pela paciência que o Senhor tem em nos ensinar. Graças nós te damos. Fica conosco. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para vivermos e termos a fé verdadeira. Assim eu oro no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.